Fala pessoal, beleza? Vocês que nos seguem aqui no canal Eduque Mais, vamos continuar brincando com a matemática e o assunto da vez é o de análise combinatória. E a gente vai ver aqui arranjo simples e combinação simples. É um assunto que muita gente tem dúvidas, muita gente não sabe como usar, quando usar. E neste vídeo então eu vou mostrar qual é a diferença entre eles e quando usar um e quando usar outro. De cara, a gente precisa guardar o seguinte: ambos são agrupamentos formados por elementos distintos. Mas qual é a diferença então entre eles? Vamos ver com um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui um grupo de pessoas e eu quero montar equipes com duas pessoas. Quantas opções então eu tenho? Eu posso formar aí uma equipe com Ana e Paulo, posso formar uma outra equipe com Ana e Mônica, e também posso formar uma outra equipe com Paulo e Mônica. Na primeira equipe aqui, eu coloquei Ana em primeiro e depois Paulo. Mas poderia formar também uma outra equipe com Paulo e Ana. A mesma coisa com a segunda equipe e a mesma coisa com a última equipe. Vamos pegar inicialmente aqui esta equipe aqui com Ana e Paulo e Ana. Vamos supor que na equipe o primeiro elemento é o chefe e o segundo o subordinado. Então, estas duas equipes aqui, apesar de terem os mesmos elementos, ou seja, ambas são compostas aí pelas mesmas duas pessoas, a ordem influencia. Nesta daqui, Ana é a chefe e Paulo é o subordinado. E nesta daqui, Paulo é o chefe e Ana é a subordinada. Então, a ordem com que os elementos são distribuídos é considerada. Isso faz com que esta equipe seja diferente desta. Este grupo é diferente deste. Então, neste caso, a gente usa arranjo simples. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que destas três pessoas, eu formei aqui as equipes, e as duas pessoas elas irão compor uma equipe para formatura, por exemplo. Se eu escolher Ana e Paulo ou Paulo e Ana, independente da ordem em que eu colocar os dois dentro dos grupos, o grupo é o mesmo. Tanto faz eu falar Ana e Paulo formam a equipe que vão cuidar aí da formatura, como eu falar Paulo e Ana cuidarão da formatura. Então, os dois grupos aqui é o mesmo. Então, a ordem não interessa. A ordem com que os elementos são distribuídos dentro de cada grupo não interessa. Eles formam o mesmo grupo. Então, neste caso, a gente usa combinação simples. A fórmula aí de arranjo e combinação são as seguintes. Reparem que eu tenho aqui o A de arranjo, né? O N representa a quantidade de elementos total. P significa aí a quantidade de elementos que eu quero montar, né, os grupos. Isto é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. A gente lê o seguinte: A de N tomados P a P. Notem que a combinação é muito semelhante. Eu tenho o C de combinação, N elementos também tomados P a P, só que isto é igual a N fatorial sobre N menos P, fatorial, vezes P fatorial. Notem que o N fatorial sobre N menos P fatorial aparece aqui também. Só que a diferença é que eu tenho o P fatorial no denominador. Lembrando que arranjo simples, a ordem ela é considerada. Então, eu conto os dois conjuntos, no exemplo que eu dei anteriormente. Já na combinação, os dois elementos representam o mesmo conjunto, então eu tenho que descontar. Eu não posso contar duas vezes, então por isso que aparece aqui no denominador o P fatorial. Então, esta é a diferença entre um e outro. Agora, vamos supor, pegando o exemplo lá de representante
e vice-representante. Ana e Paulo. O primeiro elemento é o representante e o segundo elemento é o vice-representante. Se eu alterar a ordem, vamos supor que fizemos lá a eleição na sala de aula e Paulo venceu Ana. Então, neste caso, Paulo vai ser o representante e agora Ana a vice-representante. Notem que o conjunto é formado pelas mesmas duas pessoas, só que a ordem ela é diferente. E a ordem, neste caso, influencia, porque o primeiro elemento é o representante e o segundo é vice. Então, aqui, notem que nós temos dois grupos diferentes. E neste caso, como a ordem ela é considerada, a gente usa arranjo simples. Agora, vamos supor que eu tenho aí uma equipe para formatura, uma comissão de formatura. Esta comissão é formada por Ana e Paulo. Se eu disser que esta comissão é formada por Paulo e Ana, isto não vai fazer diferença. A ordem com que os elementos estão distribuídos aqui não vão me dar um novo grupo. É o mesmo grupo. Então, aqui a ordem não interessa, a ordem ela não é considerada. E a gente usa, então, combinação simples. Resolvendo aqui aquele exemplo que eu dei, né, de 3 pessoas formando equipes de 2. Não sei se vocês estão lembrados, mas a gente formou 6 equipes. Se eu jogar na fórmula, vai dar 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. Isso daqui é 3 vezes 2 vezes 1 sobre 1 fatorial, que dá 1. 3 vezes 2, 6. Então, são as 6 equipes que eu formei no exemplo ali anterior. E a combinação? Combinação de 3 elementos, tomados 2 a 2, vai dar 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. 3 vezes 2 fatorial, deixo isso daqui porque eu vou simplificar. 3 menos 2, 1 fatorial. Então, simplificando aqui 2 fatorial com 2 fatorial, me sobra 3. Lembra que eu disse que na combinação a gente tem que descontar os grupos? Então, se eu tinha 6 mais 3 deles eram repetidos, então eu tinha ali 3 grupos. E agora vamos falar da Mega Sena. Um jogo aí que praticamente todos conhecem. Para quem não conhece, é um jogo aí onde eu tenho 60 números disponíveis. Eu posso fazer jogos entre 6 e 15 números, tá? Eu posso escolher aí de 6 a 15 números para montar aí os meus jogos. E 6 números serão sorteados. Se você escolheu um jogo que tem 6 números que foram sorteados, você é premiado e, dependendo, com uma bolada bem generosa, né? Agora uma pergunta: quantos jogos possíveis nós podemos ter aí na Mega Sena? Temos aí 60 números, os jogos são formados aí por 6 números. Eu posso escolher de 6 a 15 números, mas os jogos são compostos por 6 números. O sorteio, né, é realizado aí com 6 números distintos. Então, eu tenho 60 elementos que serão tomados de 6 em 6. Então, por isso eu sei que eu vou ter que usar arranjo ou combinação. Agora, qual dos dois? Vamos tomar como exemplo um jogo aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu jogar nesta ordem, 6, 5, 4, 3, 2, 1, os jogos serão diferentes ou serão o mesmo? Neste caso, representará o mesmo jogo. A ordem com que os elementos são distribuídos na hora de jogar não vão me dar um novo jogo. O jogo será o mesmo. Então, eu tenho um grupo apenas. Tanto faz a ordem dos elementos, é o mesmo grupo. Então, a ordem aí não é considerada. Sendo assim, quando a ordem não é considerada, a gente usa combinação.
A fórmula da combinação está aí. Então, eu tenho 60 números que serão tomados de 6 em 6. O resultado disto vai me dar o total de jogos que eu tenho na Mega Sena. Então, 60 fatorial sobre 60 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial. 60 menos 6, 54. 60 fatorial, eu vou diminuindo aqui até chegar no 54 fatorial. Paro aqui porque, como no denominador eu tenho 54 fatorial, eu vou simplificar, né? E 6 fatorial. Simplificando, 54 fatorial. Em cima vai ficar 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55. E embaixo eu abro o fatorial, 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo este cálculo, a gente chega aí em 50.063.860 jogos. Então, este é o total de jogos que tem a Mega Sena. Por curiosidade, a probabilidade de você ganhar jogando apenas um jogo de 6 números na Mega Sena, então, é de 1 sobre 50.063.860 a probabilidade. Agora, e se você jogar com 7 números ao invés de 6? Qual seria a probabilidade de você ganhar na Mega Sena? Bom, você tem 7 jogos, 7 números. Destes 7 números, você vai formar jogos de 6 a 6. Então, 7 elementos que serão tomados de 6 em 6. Aqui vai me dar a quantidade de jogos que você terá com os 7 números jogados. E embaixo, o total de jogos da Mega Sena. Fazendo este cálculo aí, você vai chegar em 1 sobre 7.151.980. Uma probabilidade já maior, mas muito difícil de acertar, né? Muito difícil de ganhar. E se eu jogar aí a quantidade máxima permitida? 15 números. Bom, então você vai ter 15 números que serão tomados de 6 em 6. Aqui em cima vai te dar a quantidade total de jogos que você vai ter. E embaixo o total de jogos da Mega Sena. Fazendo este cálculo, a probabilidade aumenta aí 1 sobre 10.003. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido quando usar arranjo e quando usar combinação simples, qual a diferença entre eles. Espero que com este vídeo eu consiga ter ajudado vocês aí no estudo a respeito de análise combinatória. Se você gostou do vídeo, visita o nosso site, tem muitas ferramentas bacanas lá. Visita-nos também nas redes sociais. Não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar e ative o sino para receber notificações. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se já. Até a próxima, um forte abraço.